Carta aos Hebreus. E a palavra da ordem da última vez que eu partilhei a palavra, que foi no dia 2 de dezembro, a palavra da ordem da mensagem era não facilitar. Não é? Não facilitar. Porque no capítulo 4 de Hebreus, o autor aos Hebreus começa por dizer: temamos, pois. Tenhamos cuidado, não é? Isto do temamos é ter cuidado. Cuidado. Temamos, pois, não vamos facilitar. Não vamos brincar. Não vamos dormir na forma, não é? É algo que se diz em Portugal. Não vamos dormir na forma. Não vamos deixar as coisas andarem. Não é? Não nos vamos distrair. Temamos, pois. Não é? Não facilitemos. Temamos, pois, diz no capítulo 4, versículo 1, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso de Deus, algum de vós fique para trás. Cuidado. Não é? O autor aos Hebreus estava a falar do povo de Israel no deserto. Muitos ficaram para trás, capítulo 4. Muitos ficaram para trás porque não temeram. Não é? Eles viram Deus a enviar pragas sobre o Egito por causa da dureza de coração de Faraó, que não queria deixar sair o povo. Eles viram o Mar Vermelho a ser aberto. Eles viram coisas incríveis da parte de Deus. Coisas incríveis. E mesmo assim, quando veio a primeira dificuldade, eles murmuraram do líder deles, de Moisés. A culpa era dele, Moisés: porque é que não nos deixaste no Egito? Porque é que não nos deixaste lá? Éramos escravos, mas ao menos tínhamos carne. Trouxeste-nos para aqui, para este deserto, para nós morrermos. Murmuraram de Moisés, murmuraram de Deus. A culpa era de Moisés, a culpa era de Deus. Eles o que queriam era barriguinha cheia, nem que fossem escravos. Não é? Portanto, eles não creram naquilo que Deus tinha para eles. E depois, quando chegaram à Terra Prometida, também não creram que Deus os podia introduzir na Terra Prometida. Tiveram medo, não confiaram, não aprenderam a confiar. Nem pelas coisas incríveis que eles viram. E o autor aos Hebreus está a dizer: então nós aqui hoje temamos, pois, não facilitemos, não tenhamos a mesma atitude que o povo de Israel teve. Não tenhamos a mesma atitude para que não fiquemos para trás como o povo de Israel ficou para trás. Porque quando chegaram à Terra Prometida, e por causa de não confiarem em Deus, depois andaram 40 anos no deserto e aquela geração morreu. Houve um tempo de espera, 40 anos, para que aquela geração toda morresse e depois a geração seguinte entrasse na Terra Prometida. E essa geração, sim, confiou e entrou. E Deus fez coisas maravilhosas, porque é aquilo que Ele faz, coisas sobrenaturais. A única coisa que é preciso de nós é confiança. E a confiança depois vai trazer outras coisas atrás, obviamente. Não é? Confiar implica certas coisas. Não é? Confiar implica agir em confiança. Porque senão não é confiança nenhuma. Senão não há confiar, não há nada. Não é? Se não há uma ação correspondente, que tipo de confiança é esta? Não é? A confiança tem que se materializar em coisas concretas. Então, nós vimos aqui quatro... Vimos três razões que falam no capítulo 4, pelas quais nós devemos temer, pelas quais nós não devemos facilitar, pelas quais nós temos de ter cuidado. Isto não é uma brincadeira. Nós às vezes achamos que andamos aqui a brincar às igrejas e tal, isto é giro, é bonito, fazemos festas e tal, pronto, há um certo folclore, é um colorido e não sei o quê. Andamos assim um bocado na ilusão. Não percebemos que isto é uma luta, isto é uma guerra, é uma batalha. Não é? Que a caminhada com Deus é uma caminhada que exige a nossa fidelidade, a nossa perseverança. Exige que nós confiemos nele e que vai haver muitos testes à nossa confiança. Que vai haver situações em que tudo à nossa volta vai dizer: não confies, vai dizer para termos a mesma atitude que o povo de Israel teve. Tudo à nossa volta. E se nós andarmos a brincar, quando chegarem a essas alturas, nós vamos tombar. Vamos tombar, irmãos. Não é? Vamos tombar, porque não vamos ter estrutura.
Não é? É a mesma coisa que as crianças, quando nós não cuidamos da saúde de uma criança, não é? Ela vai crescer como? Vai crescer débil. Não é? E falo tanto a nível físico como psicológico. Não cuidamos. Depois, quando vierem as agruras da vida, quando vierem os desafios, não tem estrutura. A criança não tem estrutura. Não é? E connosco é igual. Se nós não cuidamos da nossa relação com Deus, e estamos a falar aqui disso principalmente, quando vierem as dificuldades, nós provavelmente vamos tombar, vamos ter a mesma atitude do povo de Israel. Porque eles eram só humanos. Eles eram pessoas como nós. E nós somos pessoas como eles. Então, cuidado, diz o autor aos Hebreus. Temamos, pois. São estas as razões. São estas as razões. Cuidado, porque sem fé, o Evangelho não aproveita para nada. Sem fé, aquilo que estamos aqui a ouvir e a fazer, se não houver fé, nada disto aproveita para nada. Não aproveita para nada. Não é? Não nos adianta nada saber ou ouvir. Não adianta. Cuidado, porque Deus recompensa a fé, mas castiga a desobediência. Não é? Deus é bom para nós, Deus ama-nos, mas Deus não é nenhum... Nós não fazemos de Deus o que queremos. E às vezes achamos que fazemos de Deus o que queremos. Não, há consequências. A vida é assim. Não, a vida é assim. Nós achamos... É só as crianças... E as crianças, sem uma boa pedagogia, é que acham que podem fazer coisas sem consequências. Não é? Podem fazer coisas, depois não vai haver consequências. É falta de pedagogia, é uma má pedagogia. O povo diz é falta de educação. Não é? É falta de educação, porque se nós ensinarmos... Quando nós não ensinamos às crianças que as coisas que se fazem têm consequências, elas vão ser como? Elas não vão perceber como é que a realidade funciona. Vão dar grandes cabeçadas durante a vida. E nós, connosco, é igual. Achamos que podemos fazer o que quisermos e viver da maneira que quisermos e que isso não vai ter consequências. Mas tem, irmãos. Vamos olhar para o povo de Israel. Tem consequências. E Deus, Ele certifica-se de que essas consequências acontecem. Muitas vezes, pela sua misericórdia, nós somos poupados. Mas é até um dia. É até um dia. Não é? É até o dia em que Deus vai dizer: não estás a ir lá assim, não estás a crescer assim, vais ter que então perceber quais são as consequências da maneira como tu estás a viver. E aí pode ser que abras a pestana. Não é? E é assim, já diz aqui aos Hebreus, vamos ler isso mais à frente, que um pai que é bom corrige os seus filhos. E a correção dói. A correção não é fácil. Não é? É preciso disciplina, é preciso castigo para se perceber, é preciso consequências negativas para a desobediência. Porque senão, como é que vai ser? Senão vai ser uma festa. Não é? Então, esta é outra razão pela qual nós temos que ter cuidado. E porque o dia é hoje. Não temamos porque o dia é hoje. O dia é hoje, não é esperar para amanhã. E aqui está a falar o dia da salvação, não é? O dia de perceber que a nossa vida tem que estar completamente rendida nas mãos de Deus e não sermos nós o nosso próprio Deus. E não sermos nós, por um lado brincamos às religiões, por outro vivemos a vida da maneira que sempre vivemos e nada mudou. Não é? Então o dia é hoje para isso acabar. É hoje o dia, não é para deixar para amanhã, porque amanhã nós não sabemos se estamos cá sequer. Não sabemos, irmãos. Não é? Então, há várias razões para não temer. E ficamos aqui nesta. E agora passamos para a próxima. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Vamos ler só estes dois versículos. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus... Temamos, pois... Ok? Vamos lembrar da palavra do início. Temamos, pois, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
Então cá está a quarta razão. É o alcance de Deus e a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que é que isto significa? Vamos passar por cada uma destas palavras e perceber. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. O que é que isto significa? Que a palavra de Deus é viva. Por um lado, a palavra de Deus não é letra morta. A palavra de Deus não são só palavras esquecidas num livro. A palavra de Deus é viva e ativa. A palavra de Deus está em movimento. Ok? A palavra de Deus, não só isso, mas a palavra de Deus carrega a vida de Deus. A palavra de Deus produz vida. Nós temos tanto acesso à palavra de Deus. Isto é um bocado como tudo na nossa vida. Não damos valor àquilo de que temos muito. Não é? Como temos muita oferta, muita palavra, muita informação, muita coisa, acabamos por não perceber a importância da palavra, de ler a palavra, de ouvir a palavra. Não é? Não há vida sem a palavra de Deus. Não há vida sem a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos revela a fonte da vida. É a palavra de Deus que nos mostra a fonte da vida. É a palavra de Deus que nos ensina o caminho da vida. E esse caminho é Jesus. É a palavra que nos revela Jesus. E sem Jesus não há vida. Então nós precisamos da palavra para termos vida, para conhecermos mais a vida. Não é? Para sermos lembrados que não podemos viver separados da vida. Não podemos viver divorciados de Jesus. Que é aquilo que acontece naturalmente se nós deixarmos correr. É aquilo que acontece naturalmente. Precisamos da palavra de Deus para nos lembrar, para nos exortar, para nos encorajar. E, irmãos, há muita gente, muita gente, isto acontece connosco, qualquer um de nós. Não é? Nós secamos por dentro. Secamos porque não temos, porque desligamos-nos da vida, da fonte da vida. E é a palavra de Deus que nos mostra, que nos revela a fonte da vida. Não é? E nós ficamos, quando não nos alimentamos da vida, quando estamos desligados da vida, nós secamos, ficamos subnutridos, começamos a morrer, começamos a deteriorar e depois vivemos assim, tipo zombies. Vivemos assim, tipo, não há nada, não temos nada para nós, nem temos nada para dar aos outros. E esse é um dos grandes testes de que há vida em nós, é quando temos alguma coisa para dar. Quando não há nada para dar, quando a nossa vida é vivida só a pensar em nós, isso é um teste de que não há nada de Deus. Ou que aquilo que há de Deus está cada vez mais ténue. Cada vez mais fraco. Porque nós não nos estamos a ligar. Não é? Portanto, se não há nada para dar, se estamos a viver uma vida centrada em nós, isso já é logo um sintoma. Não é? É logo um sintoma. Vamos ler uma passagem em 1 de João. O que é que diz esta passagem? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus no seu Filho, no testemunho que Deus do seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E onde é que nós conhecemos o Filho? É na palavra. E sem o Filho não há vida. Não há vida. Fora de Deus não há vida. Só morte. E irmãos, vivemos num tempo em que não damos a devida importância. Isto para mim é claro. Não damos a devida importância à palavra de Deus. Passamos dias e dias. Eu não sou mais do que ninguém, mas tento ter disciplina na minha vida. Tento ter disciplina. É uma luta, não é confortável. Não vou dizer, cheguei a um patamar em que para mim é na boa, para mim é fácil. Não digo isso porque não é verdade. Mas tento ter disciplina. E se nós não tivermos disciplina na nossa vida, e deixem-me dizer-vos, acho que esse é o maior desafio dos nossos dias. É o maior desafio, é parar, sermos disciplinados em ouvir a palavra, ler a palavra. Não é?
Irmãos, é crítico, isto é crítico. Sem isto, a nossa vida vai secar. Sem isto, nós não vamos ter vida de Deus em nós. Vamos secar. Então está na hora de começar a ler a palavra, porque a palavra de Deus é viva. E sem a palavra de Deus não há revelação de Jesus Cristo. E sem a revelação de Jesus Cristo não há vida. Portanto, se estás seco, sentes-te seco, tens provavelmente falta de comunhão com a palavra. Falta de oração. Falta de disciplina. São as disciplinas espirituais. É falta de disciplina. E isto é algo crítico. É algo crítico. Não há maneira de exagerar isto. E ouvir a palavra também. Ouvir a palavra. E ouvir a palavra, Deus instituiu a igreja para estarmos juntos e ouvirmos a palavra. E algo acontece de diferente quando nós ouvimos a palavra em conjunto. E somos exortados na mesma palavra. Crescemos juntos na mesma palavra. Não é igual a estar em casa, ligar a internet e ouvir uma pregação. Não estou a dizer que isso é mau, é bom. Ainda bem que temos acesso. Depende também da pregação. Cuidado, não é? Porque aí, sinceramente, há aí muito lixo que não interessa absolutamente ninguém. Portanto, vamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque há coisas que sinceramente não valem a pena. Mas estarmos juntos e ouvirmos a palavra é algo... não há nada que substitua isso. Nada. Nada. Portanto, é também crítico nós estarmos juntos e ouvirmos a palavra e, como igreja, crescermos, ouvirmos a mesma exortação de Deus para todos. Mas a palavra é eficaz. A palavra é eficaz. A palavra nunca fica... a palavra nunca deixa a desejar. Só às vezes nós temos expectativas erradas. Não temos a noção da realidade. Mas a palavra nunca deixa a desejar. Tenho aqui algumas ferramentas. Escolhi esta imagem. Porquê? Porquê? Aquelas ferramentas são eficazes se estiverem em boas condições. São eficazes. Se estiverem em boas condições. Não precisamos de pensar só em ferramentas. Aquela guitarra é eficaz? É eficaz. Tocou bem, né? Agora, aquela guitarra, neste momento, é eficaz para dar música, para nos dar música? Para louvar? É eficaz? Mas eu não ouço nada. Não está a funcionar. Porquê é que não está a funcionar? Eu ou o Miguel, não é? Que é ele que toca. Não sei se estão a perceber. A palavra é eficaz. Mas se ninguém usa a palavra, de certeza que não vai haver eficácia nenhuma na tua vida. Mas a culpa não é da palavra. A culpa é tua. Porque tu não estás a usar a palavra. Porque tu não estás a ler a palavra. A palavra é 100% eficaz. O problema é que nós deixámos-la na prateleira. Esse é que é o problema. Como aquelas ferramentas podem ser todas muito eficazes. Mas se ninguém as usa e ficam na caixa, aí bem podemos esperar sentados. Que os pregos se preguem sozinhos, não é? E que os parafusos desapertem sozinhos. E bem podemos esperar sentados. Agora, o problema não está do lado da palavra. A palavra é 100% eficaz. O problema está em nós. O problema está em nós. E para que é que a palavra é eficaz? A palavra é eficaz principalmente para transformar a vida daqueles que a ouvem. Não há volta a dar a isto. Não há volta a dar. O propósito da palavra, Deus deu-nos a sua palavra para transformar a nossa vida. Ponto final. Não é para nos engordar intelectualmente, para sabermos muito versículo, muita informação, muita doutrina, muita teologia. A teologia é boa, a doutrina é boa, é bom de estudar, é bom saber, mas a palavra, se não transforma a nossa vida, estamos a perder o propósito principal para o qual Deus nos entregou a sua palavra. Portanto, a palavra é para transformar. A palavra é para produzir fé em nós para a salvação. Para a salvação, no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entregamos a vida nas suas mãos e para o resto do caminho. Porque a salvação é para continuar. A
Salvação é um evento, acontece num momento, mas também é um processo, é um caminho. E a palavra de Deus, o propósito da palavra de Deus é produzir fé em nós para a salvação. Para a salvação no momento em que somos salvos, em que aceitamos, recebemos Jesus e para o resto do caminho. Romanos 10, versículo 8 e 9, diz assim: esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Irmãos, não há aqui falha, não há qualquer hipótese de falha. Isto não falha. A palavra é eficaz. Se com a palavra diz-nos isto, confessa com a tua boca ao Senhor Jesus, crê no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, isto não é crer dizer que sim, é crer de todo o coração, é pôr tudo, é pôr as fichas todas lá, serás salvo. 100% eficaz. Não há aqui cinzentos. Não há aqui meias palavras. Serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. A palavra é eficaz e eficaz para a salvação, para produzir fé para a salvação. Sem a palavra, nós não temos ideia de como é que a salvação acontece. Andamos perdidos, andamos sem rumo, não temos ideia do caminho, não temos ideia da orientação de Deus para a nossa vida. Andamos às apalpadelas, andamos completamente tipo baratas tontas. A palavra é luz para os nossos pés. Já diz o salmista. A palavra diz-nos que fomos feitos para viver em comunidade. A palavra diz-nos, toda a palavra nos ensina que temos de ter fé, a palavra produz fé, a palavra capacita-nos a caminhar e diz-nos também que não fomos feitos para caminhar sozinhos, por isso é que somos um corpo. E individualmente somos membros uns dos outros, como estivemos a ler. Individualmente somos membros uns dos outros. Porque às vezes há aquela ideia, eu obedeço à palavra, não obedeço a homens e tal. Há assim muita coisa. E às vezes é verdade. Às vezes os homens enganam-se e a palavra, ela nunca se engana. Mas cuidado, porque às vezes o que está a ser o combustível para isso é só o ego. É só o orgulho. É só não querer ouvir ninguém. Né? E é fácil ir à palavra e selecionar ali meia dúzia de coisinhas, ficarmos bem com aquilo. E dizermos, eu não quero nada com os homens, nem com a igreja, porque eu quero é a palavra. A palavra é que me guia, não é nenhum... Pois, mas cuidado, porque a palavra diz-nos que nós somos um corpo. Se calhar é a palavra que eu estou a querer ler. Porque se eu vou ler a palavra toda, a palavra vai me ensinar que eu não fui feito para ser um cavaleiro solitário. Não é? A palavra é eficaz. A palavra é eficaz. Mas não só. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra penetra, chega até onde nenhum artifício humano pode chegar. A palavra chega até à divisão da alma e do espírito. A palavra toca lá, onde tem... Uma espada de 2 gumes é uma espada que penetra, né? E uma espada de 2 gumes bem afiada, uma espada afiada dos 2 lados que entra tipo manteiga. Né? E eles neste tempo, quando Paulo estava a escrever isso, eles sabiam bem o que era uma boa espada. Né? E a palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Isto é uma comparação imperfeita, porque a palavra é muito mais do que isso. A palavra penetra até onde nenhum instrumento humano consegue penetrar. A divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito. Até aquele ponto no teu coração de que tu não tens consciência e de que ninguém e de pessoas à volta podem ter consciência. Às vezes as pessoas à volta têm muito mais consciência do que nós, do que está errado connosco. Vêem muito claramente. E deixem-me dizer-vos, irmãos, a palavra toca aí. Toca até onde tu não tens consciência. Nós não sabemos como somos.
Nós não nos conhecemos. Nós estamos iludidos sobre nós. Muito iludidos sobre nós mesmos. Muito. Vivemos muitas vezes a palavra nem é iludidos, é delirantes. Vivemos em delírio. Delírio. Não temos consciência minimamente de quem somos. Achamos que somos uma coisa e as pessoas à nossa volta veem claramente que somos tudo menos isso. É que às vezes é gritante. Não temos consciência, nem queremos ter, porque vai doer tocar lá. E a palavra, ela é eficaz, é uma espada eficaz. Mas se nós ignoramos a palavra, se nós rejeitamos a palavra, então a palavra não vai ser eficaz, não vai penetrar, não vai ser eficaz para nós. Ela é 100% eficaz. Mas para nós não vai fazer efeito nenhum. Porque temos que ser corajosos nisso. Não é? Nós sabemos quem somos. Sabemos quais são os nossos pontos cegos. É que temos pontos cegos. E nós, ou se temos. Sabem o que é um ponto cego, não é? É quando vamos de carro na estrada e há aquele ponto, nem o retrovisor do condutor, nem o retrovisor de cima, nenhum deles está a ver. Estão a ver? E às vezes vamos a mudar de faixa e depois percebemos, está aqui um carro, de onde é que ele saiu? E estava lá. E nós olhamos para os espelhos, até tivemos cuidado e não vimos. Não é? E nós temos pontos cegos na nossa alma. Temos pontos cegos aí na nossa vida. Coisas que não vemos em nenhum retrovisor e que só a palavra nos pode revelar. E a palavra é-nos revelada não só por nós, quando a lemos, mas por outros que conhecem a palavra. E, irmãos, essas coisas são muito profundas. Às vezes são coisas que vêm do nosso crescimento, da nossa infância. Coisas que estão tão entranhadas em nós, na nossa personalidade, que nós estamos completamente alheados delas. Não fazemos a mínima ideia como é que certas coisas do nosso passado têm impacto em quem nós somos hoje. E porque é que reagimos como reagimos. E porque é que fazemos o que fazemos. Isto são processos difíceis, mas a palavra pode lá tocar. Nesse ponto. Ela pode lá tocar. Ela toca lá, se nós tivermos coragem suficiente. Sabem, Deus é pedagógico. Deus é pedagógico. Deus não nos revela tudo de uma vez. Senão a gente desfazia-se. Deus não nos diz a verdade toda de uma vez. Senão a gente... coitadinhos de nós. Deus vai nos revelando como um bom pai. Um pai que é pedagógico. Vai nos revelando, bocadinho a bocadinho, se nós quisermos. Senão vamos andar aí, vamos ser sempre meninos. Vamos ser sempre meninos. Porque nós temos a ilusão, às vezes achamos, que com o passar dos anos vamos ficando mais maduros. É mentira. Muitas vezes é mentira. Não é o passar dos anos que nos traz maturidade. Às vezes crescemos, ficamos adultos, envelhecemos. Eu ainda não passei por aí, não é? Se Deus quiser, hei de chegar lá. Mas não é o passar dos anos que nos torna mais maduros. Há gente aí com muito mais idade do que eu e que vê-se claramente que há áreas da vida onde nunca cresceram. Nunca cresceram. Não é? E eu tenho áreas assim. Eu tenho áreas em que eu preciso mesmo de ser mais maduro. Preciso. Às vezes, há áreas em que na minha vida eu vejo, sou um menino nesta área. Tenho mesmo que abrir a pestana. E é a palavra de Deus que me revela isso. Mas a palavra de Deus tem que estar misturada com a nossa fé. Então, a minha questão para vocês é: estamos nesse processo? Estamos nisso? Ou estamos completamente alheados disso? Estamos à procura dos nossos pontos cegos? Estamos a pedir a Deus que nos ajude a identificá-los e a lidar com eles? Ou já fazem tão... Ou estamos a borrifar para isso? Estamos a borrifar. Não nos queremos chatear. Qual é a nossa condição? Porque isto dá chatices. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Viver com os pontos cegos dá muito mais chatices. Muito mais chatices. Olha, eu ontem estava no barbeiro. Vou ao mesmo barbeiro há uns aninhos. E não troco. Não troco. Até só se um de nós morrer. Né? Também se eu morrer não vou trocar de barbeiro. Aí fico. Mas
Mas estava no barbeiro e o barbeiro estava-me a dizer, entrou lá um senhor, ele estava-me a dizer, olha sabem como é que são os barbeiros, não é? Este senhor tem chatice em todo lado. Vai ali ao não sei quantos, chateia-se lá com alguém, não volta lá pôr os pés. Depois vai para ali, ia ali fazia parte de um grupo e não sei o quê, um grupo recreativo e tal, chateou-se lá com alguém, nunca mais lá pôs os pés. Não tem ligação com ninguém, não tem amigos, é um ranhoso. E eu, mas pois, isso é triste, ele não percebe isso, não é? Não, ninguém pode falar com ele. E anda assim, não é? Então, irmãos, dá chatice a gente lidar com os nossos pontos cegos, mas dá muito mais chatice a gente viver com os pontos cegos. Toda a gente à nossa volta vê quem nós somos e nós estamos ali em delírio a achar que a culpa é dos outros. Não é? Eu tenho chatices com toda a gente, mas a culpa é dos outros. Os outros ainda não perceberam que eu é que sou a última bolacha do pacote, não é? Eu é que sou o... Não perceberam. Estão todos malucos, menos eu. Mas há pessoas que vivem assim, irmãos. Há mesmo. Vivem assim e depois não há ninguém que lhes consiga fazer ver. Mas deixem-me dizer-vos, a palavra quer nos fazer ver. A palavra quer nos mostrar. A palavra quer nos revelar. Estamos dispostos a entrar nisso? Porque vai doer. Isso dói. Percebermos quem somos. E às vezes nós não deixamos que a palavra nos revele, mas a vida revela-nos. É cada chapadona, irmãos. A vida revela-nos. Chegamos a uma altura, a culpa é dos outros, a culpa é dos outros, a culpa é dos outros. E então nós vamos vivendo assim e levamos cada chapadona para percebermos que alguma coisa não está bem. Não é? Quando nós nos desresponsabilizamos da nossa vida, quando nós não assumimos a responsabilidade pela nossa vida e empurramos para outros, a própria vida vai nos ajudar da pior maneira possível. Que é assim, aqueles cachaços, sabem? Já levaram assim um cachaço? Sabem o que é um cachaço? Eu, quando andava na primária, a minha professora era o cachaço. Era mesmo assim ao cachaço. Ela chegava aqui, eu não vou fazer, mas era assim, pá! Quando alguém estava distraído, é que antigamente era assim. Agora não. Agora os meninos agora ninguém pode... Coitadinhos, que eles ainda se desfazem, ficam traumatizados. Também não acho que se deva voltar aí. Por favor, também não acho que se deva voltar aí. Mas também nem 8 nem 80. Mas na altura era o cachaço. E a vida vai ser assim connosco. Se não assumimos a responsabilidade da nossa vida, se não lidamos com as coisas que temos que lidar, a vida vai lidar connosco ao cachaço. Até a gente se cansar de apanhar cachaço e abrirmos a pestana. Portanto, é melhor a gente fazer isto voluntariamente. É melhor. Irmãos, ninguém é capaz de se conhecer a si próprio com profundidade sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela quem somos. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra discerne aquilo que é completamente obscuro. E a palavra traz-nos à luz. A palavra traz-nos à luz. E, irmãos, a palavra desengana qualquer um. Deita abaixo as nossas ilusões. Mas nós gostamos de viver iludidos, é mais confortável. Só que não é real. Não é real. Vivemos uma vida de ilusão. E irmãos, e a palavra não nos dá só discernimento daquilo com que temos de lidar na nossa vida, dá-nos discernimento daquilo que está errado na vida dos outros. Percebemos? Percebe-se claramente, irmãos. E deixa-me dizer-vos, não há psicólogo que se compare à palavra de Deus. Deixem-me clarificar. É importante muitas vezes ter ajuda profissional. Muito, muito importante. Às vezes precisamos. Mas a profundidade da palavra, do discernimento que a palavra nos dá, é muito superior a psicólogos, sinceramente.
Há psicólogos, e eu conheço, porque estudei com alguns deles, que estão completamente a leste. Fazem lá a ideia deles, o que é um ser humano. Fazem a mínima ideia. Estão completamente às apalpadelas, mas fazem de conta que percebem alguma coisa. Há uns bons, há psicólogos bons, não é? Mas há uns que, sinceramente... E a palavra dá-nos esse discernimento. E eu, com a prática... A psicologia é uma coisa interessante, porque a psicologia faz-nos pensar na alma humana. Faz-nos pensar na alma. Faz-nos pensar nas motivações das pessoas. E dá-nos algum treino nisso. Faz-nos pensar o que é que está por trás desta imagem, desta aparência que a pessoa está a querer projetar. E a psicologia é muito importante nisso. Então, quando nós juntamos a palavra a esta atitude de tentar estudar a alma, tentar analisar a alma, nós ficamos com um olhar muito, muito clínico, um olhar de raio-x, tipo o super-homem, estão a ver? E vemos claramente os pensamentos e intenções do coração. E isto está acessível a toda a gente. Está acessível a toda a gente. Toda a gente pode crescer na palavra e abrir a pestana, não só para si próprio e para os seus pontos cegos, mas para os outros que estão à volta. Isso dá-nos um grande poder. Dá-nos um grande poder. Depois podemos usar esse poder para destruir, para matar, porque percebemos os pontos cegos dos outros e em vez de lidarmos com eles como gostaríamos que lidassem connosco, é ao pontapé. Não é? Tens um ponto cego, então anda cá que eu vou-te mostrar. Abrimos, anda cá. Não é? Abrimos ali sem dó nem piedade. É um grande poder que tem que ser bem utilizado, bem usado. Quando nós percebemos as intenções, os pensamentos do coração dos outros, temos que lidar com muito cuidado. Ser pedagógicos, como Deus é. Deus também, Ele não chega aqui, anda cá, mostra aí tudo o que tens aí para dentro, vomita aí tudo, as entranhas todas aí para fora. Deus não faz isso. Não é? Deus lida connosco com sensibilidade, questão a questão. Não é? Às vezes sentimos que está tudo a cair e que Deus está-nos a lidar com as questões todas ao mesmo tempo. Mas Ele sabe o que faz. Não é? E há altura para isso. Às vezes há momentos para isso. Em que é preciso pôr tudo às claras. Obrigado. Há momentos em que é preciso pôr tudo às claras, em que é preciso confrontar as pessoas. Mas isto tem que ser cirúrgico. E eu estou a falar, também tenho dificuldades muitas vezes em perceber. Uma pessoa vai caminhando, vai errando, não é? Já errei muitas vezes, vou continuar a errar, mas vou tentando fazer as coisas melhorzinho. Não é? Isto é um processo. É um processo. Já errei com muitos de vocês aqui e estou a aprender. Não é? E vou errar mais, porque não sou Deus, não sou perfeito, mas vamos tentando, não é? Com a graça de Deus. E com a palavra, porque a palavra também nos mostra quais são os nossos pensamentos e intenções. Às vezes, quando estamos a ajudar alguém, a tentar ajudar alguém, às vezes as nossas intenções não é realmente ajudar a pessoa. Não é realmente ajudar a pessoa. Às vezes não é. Às vezes é ou sentirmos bem connosco próprios, somos muito bons, eu ajudei. Não é? Pensamentos e intenções do coração, que a palavra discerne. Não é? Às vezes não é querer ajudar. Às vezes é mesmo só porque nos irrita e queremos que a pessoa deixe de ser assim. Não estamos a pensar nela, estamos a pensar em nós e que não queremos papar disto. Não é? Pensamentos e intenções do coração. Acho que foi ontem, não sei se foi ontem ou sexta-feira, o Dia Internacional do Voluntariado. O voluntariado é uma daquelas áreas que hoje em dia é... Deixem-me passar a expressão. É sexy. Não é? É assim, está na moda. Não é? O voluntariado. E graças a Deus, é muito bom. Não é? O voluntariado é bom. Mas a motivação do coração de muita gente para o voluntariado não é ajudar as pessoas realmente. É para eu estar entretido, para eu me sentir bem, para mostrar aos outros, não é? Para mostrar aos outros que fiz, que faço, que sou boa pessoa. Às vezes o voluntariado é um grande escape para eu não ter que lidar comigo. Não é? Foco-me no que está errado com os outros e assim vou ficando eu mais preservadinho. Pensamentos e intenções do coração. A palavra discerne tudo isso.
Nós temos que ir à palavra. Nós temos que ir à palavra. A palavra tira-nos a nossa capacidade de nos enganarmos a nós próprios. Ajuda-nos. E também tira a nossa capacidade de enganarmos aqueles que nos rodeiam. Vou passar isto. E vamos para a quinta e última razão pela qual nós não devemos facilitar. Não devemos facilitar porque a palavra é viva e eficaz. Porque a palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da divisão das juntas e das medulas, e discerne, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, irmãos, não vamos facilitar. Não vamos deixar de nos envolvermos com a palavra para crescermos. E depois, e aí vem mais chumbo. Nada é encoberto diante de Deus. Versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há nenhuma criatura encoberta diante de Deus. Não há nada que possamos esconder de Deus. Podemos esconder as coisas de toda a gente à nossa volta. Podemos ter segredos que ninguém à nossa volta imagina. Irmãos, mas a palavra, Deus, Ele não... Não há maneira de Deus não saber alguma coisa, percebem? É que não há maneira. Não há maneira de ocultar alguma coisa de Deus. Ele vê até a divisão da alma e do espírito. Até a divisão das juntas e das medulas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E é com ele que nós temos de tratar. Nós andamos muitas vezes a brincar. E achamos que conseguimos jogar. Somos muito bons jogadores às vezes. Escondemos uma coisa aqui, escondemos ali, não dizemos uma coisa a este, não dizemos uma coisa àquele. Não é? Temos uma habilidade do caraças. Desculpem a expressão. Não é? Somos muito habilidosos. Manipulamos aqui, manipulamos ali e vamos andando assim. Não é? E achamos que temos tudo controlado. Olha, de Deus tu não escondes nada. De Deus eu não escondo nada. E eu também tenho os meus processos de coisas que eu gostava de esconder de Deus. E às vezes até caio nessa. E depois lembro-me, não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes queremos moldar Deus à nossa imagem. Somos uns grandes artistas. Uns grandes artistas. Mas nenhuma criatura está encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E mais cedo ou mais tarde vais ter de tratar. E eu vou ter de tratar. E não temos de tratar primariamente com igreja nenhuma, não temos de tratar primariamente com líder nenhum, com pastor nenhum, não temos primariamente de tratar com ninguém humano. Primariamente temos de tratar com Deus. E se as pessoas são o que são e brincam e fazem 30 por uma linha e etc., Deus ele não brinca. Diz a palavra que de Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixa que façam troça dele. Não deixa. Às vezes pode parecer que sim, mas um dia vamos ter de tratar. Todos nós. Todos nós. Por isso não devemos facilitar. Temamos, pois, não facilitemos, pois, porque criatura alguma está encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, não vamos viver iludidos. Não vamos facilitar. Não vale a pena tentar esconder coisas de Deus. Nós somos muito artistas, mas Deus é muito mais artista do que nós. Foi Deus que nos criou, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos moldou. Ele conhece cada cabelo da nossa cabeça, Ele conhece cada pormenor, cada célula do nosso corpo, Ele conhece
a divisão das nossas juntas e das nossas medulas. E é com Ele que havemos de tratar. Sabem, eu muitas vezes eu dou por mim a fazer coisas em função das pessoas. Dou por mim a fazer coisas para agradar a este, para agradar àquele. E isso é uma grande armadilha. Muitos de nós têm esse problema. Nós somos humanos, não é? Gostamos que gostem de nós. Gostamos que as pessoas nos apreciem. E por isso, às vezes, fazemos cedências. Por isso, às vezes, facilitamos. Não é? Para agradarmos. Fazemos aquilo que sabemos que não devemos fazer. Fazemos aquilo que sabemos que a nossa consciência e a nossa consciência fundamentada na Palavra de Deus nos diz para não fazermos, mas fazemos porque temos necessidade de agradar aos outros. Queremos agradar. Mas é com Deus que nós temos de tratar. Portanto, quando vamos analisar as motivações do nosso coração, vamos dar liberdade a Deus que, através da Sua Palavra, analisa as motivações do nosso coração para nos revelar se nós andamos a viver para agradar a A, B ou C, e se estamos a ceder, a fazer cedências, a negociar a Palavra de Deus, aquilo que sabemos que é da Palavra de Deus, em função dos outros. Porque, irmãos, quando nós pomos a Palavra de Deus como nosso norte, como a nossa estrutura, nós depois vamos lidar com os outros, não como é mais conveniente para nós, mas como os outros precisam que lidem com eles. Isto não é nós só pensarmos em nós e darmos sopa nos outros. Não. É pela Palavra de Deus nós conseguimos lidar com os outros como eles precisam que lidem com eles. Porque quando nós lidamos com os outros para lhes agradar, nós não estamos a ser amigos dessas pessoas. Não estamos a ser amigos dessas pessoas. Estamos a contribuir para que a vida dessas pessoas não se desenvolva. Mas quando nós nos deixamos orientar pela Palavra de Deus, nós lidamos com os outros de uma maneira que é orientada por Deus e que é tal e qual aquilo que as pessoas precisem, que é tal e qual a maneira como as pessoas precisam que lidem com elas. É egoísta nós querermos agradar. É egoísta. É para nosso conforto, não é para benefício das pessoas que estão à nossa volta. Isso às vezes traz muitos problemas quando nós percebemos isto, abrimos os olhos e percebemos como é que temos andado a viver. Depois há grandes problemas que vêm daí, grandes mudanças, grandes transformações que têm que acontecer e que mexem com coisas que estavam instaladas ali há décadas e décadas e décadas. A Palavra de Deus a Palavra de Deus é eficaz aí. Não há nada que possamos ocultar de Deus. E Jesus tem alguma coisa a dizer sobre isto. Jesus diz em Marcos: nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que está tão bem ocultadinho por nós, aquilo que nós fazemos tanto esforço para esconder, um dia vai explodir. Mais vale sermos nós a pôr na luz. Porque um dia é Deus que vai abrir a cortina. E depois, muitas vezes não é bonito. Vem assim ao de cima da pior maneira possível. Faz estragos. Não sei se estão a perceber, se estou a ser claro aqui. Para terminar, irmãos, é muito importante perceber, e para terminar, enfatizar isto e dar força a isto, é que nós não adoramos um livro. Nós não adoramos a Bíblia. A Bíblia não é o nosso Deus. Ok? A Bíblia é um livro que nos revela o nosso Deus. A Bíblia revela-nos aquele a quem nós temos que adorar. A Bíblia não é para pôr num altar e adorar um livro. Não é? Porque a função da Bíblia
é mostrar-nos quem realmente Deus é. E Deus é mais do que um livro. Ok? Muito mais. Quem é a palavra de Deus? Quem realmente é a palavra de Deus? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19. Temos andado bastante em Apocalipse. E já lemos esta passagem na semana passada. Vamos ler novamente. Apocalipse 19, versículo 11. Fala da segunda vinda de Jesus. Jesus está a voltar. E quando ele voltar, e João testemunha isso. João tem esta visão e diz, versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com uma vara de ferro, e ele mesmo é o piso-lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo. E Ele é a palavra de Deus. E a Bíblia que nós temos é uma sombra da palavra de Deus. Da verdadeira palavra de Deus. A Bíblia é fiável. 100% fiável. O que está na Bíblia é exatamente, tintim por tintim, aquilo que Deus quer que lá esteja. Porque Deus é soberano. E quanto mais nós conhecemos da Bíblia, mais percebemos que assim é. Mais percebemos que a realidade confirma tudo aquilo que lá está. Não é? É um processo em que nós vamos descobrindo cada vez mais como Deus é fiel à sua natureza na sua palavra. Mas a verdadeira palavra é Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia nos apresenta, é isso que a Bíblia nos mostra. E nós precisamos da Bíblia. Porque sem a Bíblia não temos acesso, não temos conhecimento da verdadeira palavra. Claro que temos acesso no sentido em que Deus está em todo lado, Jesus está em todo lado, e mesmo quem nunca abriu uma Bíblia, pode conhecer alguma coisa de Deus. Olhando para a natureza, olhando para a criação, e diz a Bíblia diz que os atributos de Deus são claramente percebidos pelas coisas criadas. Não é? Nós podemos conhecer a natureza de Deus, mas nunca podemos conhecer a palavra de Deus, Jesus Cristo, sem ter acesso à Bíblia. Não podemos conhecer de uma forma profunda. É a Bíblia que nos revela quem Ele é. Portanto, nós precisamos disto. E a Igreja tem percebido isso. Por isso é que a Bíblia é o livro mais traduzido da história da humanidade. E cada vez a saírem mais traduções. Se não me engano, está traduzido para partes da Bíblia, não a Bíblia toda, mas pelo menos partes da Bíblia. Há 3.000 e tal línguas em que há tradução. De alguma parte, pelo menos. E isto está em processo. Há ministérios que só se dedicam à tradução da Bíblia. Para que a Bíblia chegue a mais pessoas. E quando a Bíblia chega... Por isso é que na Coreia do Norte, por exemplo, a Bíblia está banida. Completamente banida. Na Coreia do Norte estou a dar este exemplo, mas há outros no mundo. Não é? A Bíblia está completamente banida. Porquê? Porque eles sabem que quando a Bíblia chegar lá, a coisa nunca fica igual. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ninguém a consegue reprimir. A Bíblia é o livro mais atacado da história da humanidade. Está cá. Continua cá. Continua a transformar vidas. Quanto mais se tenta reprimir a palavra de Deus, mais ela explode. É como correr atrás do vento.
Não há hipótese. Deus, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Que nós demos liberdade à palavra de Deus para nos discernir. Para nos transformar. Vamos ficar de pé. Sim, querido Pai, nós nos curvamos diante de Ti. Nos curvamos diante da palavra de Deus que é Jesus Cristo. E Te agradecemos e Te louvamos por termos acesso à Tua palavra, escrita, falada, e podermos colocar as nossas vidas à disposição da Tua palavra, que é viva e eficaz, para ela nos discernir, para ela penetrar até onde nenhum homem consegue penetrar, até onde nenhum instrumento humano consegue ir, com a profundidade que só Tu, que és o nosso Criador, consegues alcançar. Deus, eu peço que a Tua palavra possa, que cada um de nós se disponibilize para a Tua palavra, se disponha, que cada um de nós se apresente diante de Ti, através do estudo e da leitura da Tua palavra, para podermos ser discernidos por Ti. Para que o Teu Espírito use a Tua palavra para nos falar, nos exortar, nos encorajar, e nos dar a noção daquilo que é a realidade. Livra-nos de viver em delírio. Pai, que aquilo que está oculto possa vir à luz, Deus, no tempo certo. Tu sabes os tempos. Que aquilo que está oculto aqui entre nós possa vir à luz no tempo certo, Deus. Nós pedimos que haja revelação. Aquilo que porventura que está podre na nossa vida, possamos trazer isso à luz, diante de quem nos pode ajudar de acordo com a Tua palavra. Pai, para que possamos crescer e cumprir o propósito para o qual Tu nos criaste, sermos a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Lida connosco, Deus. Lida com as partes mais ocultas da nossa vida. Lida com isso. Lida com os nossos pontos cegos. Revela-nos, Deus. Revela-nos, Pai. E não nos deixes ignorar, não nos deixes rejeitar a Tua revelação. Por favor. Deus, que possamos ser honestos e corajosos e abrirmos-nos à verdade, para a honra e glória do Teu nome. Amém.